E é justamente sobre um desses casos que a gente fala agora. Taciana Gomes dos Santos, 26 anos, 2 filhos e uma mensagem de socorro que intriga e pode dar o tom das investigações. Taciana foi encontrada morta hoje em um terreno, em um fundo de vale aqui em Cascavel, muito próximo da casa de parentes do atual namorado dela, com quem estava, inclusive, há mais ou menos 2 meses. No domingo à noite, um tio da jovem recebeu uma mensagem do celular da Taciana dizendo o seguinte: SOS, ele está louco. Desde então, a polícia foi acionada, um boletim de ocorrência já foi feito. E hoje, infelizmente, o corpo da jovem foi encontrado, justamente pelos parentes. O namorado, até então tratado como suspeito, não foi localizado. Mas outras linhas também não estão descartadas. Nós fizemos um passo a passo e agora trazemos o caso em detalhes na tela do Cidade Alerta. Segundo o boletim de ocorrência, eram 10 horas e 44 minutos da noite do domingo, quando a última mensagem do celular de Taciana foi enviada. O tio da vítima revelou que, na verdade, era um pedido de socorro, temendo que o ex poderia fazer. SOS, ele está louco, disse ela na mensagem. O nome citado é do rapaz com quem ela teve um relacionamento por 2 meses. Logo depois de receber a mensagem, o tio veio até essa unidade da Polícia Militar na região norte em Cascavel. Registrou o boletim de ocorrência pelo desaparecimento de Taciana. A preocupação foi aumentando. Isso porque o tio enviou novas mensagens ao celular da vítima depois de receber o pedido de socorro, mas elas não chegavam mais. A aflição foi tomando conta. Logo depois que veio até o PS Norte, a Polícia Militar foi na residência do companheiro, principal suspeito, que fica no bairro Claudete, distante de um ponto a outro. A amiga veio até o local junto com a Polícia Militar, chegou aqui, não encontrou. Porém, o namorado disse que ela tinha ido embora. Taciana Gomes dos Santos tinha 26 anos. Era mãe de 2 filhos. Na segunda-feira, as buscas continuaram, mas Taciana não foi localizada. Já na manhã de terça-feira, o corpo de uma jovem foi localizado na região noroeste de Cascavel. O corpo foi encontrado exatamente neste ponto. Foi o tio da vítima, que inclusive registrou o boletim de ocorrência, que localizou. Ele chamou a polícia e identificaram o corpo como sendo da Taciana. Segundo o tio, ele veio fazer buscas nesta região justamente porque o principal suspeito, que era o companheiro de Taciana, mora em uma residência próxima. O corpo foi encontrado no bairro Claudete, em frente à residência, onde os policiais vieram ainda no domingo buscar por informações com o suspeito. A perícia foi acionada, o ML, ela não tinha marca de arma de fogo, nem de arma branca, porém tinha uma marca no pescoço, que o ML vai constatar se trata de esganadura. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio. Essa câmera de monitoramento fica bem ao lado de onde o corpo foi localizado. Inclusive, a polícia já retirou o cartão de memória para incluir na investigação. As imagens não foram cedidas à imprensa, mas devem contribuir para identificar o que de fato realmente aconteceu. A mãe do suspeito já prestou depoimento na delegacia da Polícia Civil. O homem segue sendo procurado. O namorado encontra-se foragido, fugiu da cidade no domingo por volta de meia-noite e domingo para segunda. 6h35, então, o passo a passo desse crime. Muitos detalhes a serem esclarecidos. Mais uma vez eu agradeço a presença da promotora de justiça, a doutora Andréa Frias, sempre aqui conosco, para a gente debater esse tipo de assunto preocupante. A pergunta que sempre fica, né, doutora, até quando a gente vai ver situações semelhantes que vão se repetindo e que deixam traços parecidos de violência, pedido de socorro, que muitas das vezes não é ouvido ou que esse socorro não consegue chegar a tempo, né? Boa noite. Boa noite. Justamente, né, esse caso em específico, né, estamos ainda, né, com as diligências aí a cargo da Polícia Civil para efetivamente apurar, mas, né, do que está sendo informado e de casos análogos que, infelizmente, né, já tiveram casos, né, aqui na nossa cidade, em toda a região, o que a gente vê é que muitas vezes a vítima romantiza uma situação de um relacionamento abusivo. Esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto. Por quê? Porque o feminicídio, né, a morte, né,
dessas pessoas próximas, por questões afetivas, ela não... É muito raro ela surgir de inopino. O casal está bem, feliz, tudo bem, e numa primeira discussão, há um feminicídio. Normalmente, esses casos vêm de um relacionamento abusivo, um ciúme excessivo, destemperado, uma restrição à liberdade da vítima. Muitas vezes, o agressor vai isolando a vítima de seus amigos, sob a pecha, mas eu gosto tanto de você, né, que eu quero você só para mim. Então, isso é um sinal de alerta. É nesse momento que a vítima tem que estar atenta para pedir, né, um socorro que consiga suprir e consiga salvar. Porque, infelizmente, às vezes, quando você romantiza demais essa violência, a hora que o socorro é pedido, às vezes já é tarde demais. Ciúme excessivo nunca é sinal de amor. Quem ama, cuida e tem ciúme. Cuidado, é bem diferente de ciúme. Doutora, a gente já continua conversando. Vamos acionar o Raul Stanazzo, que está na delegacia nesse momento, para saber se tem alguma movimentação, alguma novidade sobre esse caso. Raul. Pois é, Wagner, nós continuamos aqui na 15ª Subdivisão Policial. Agora há pouco até teve uma movimentação da Delegacia de Homicídios. A viatura acabou saindo daqui. Logo imaginamos, né, que pudesse ser algo relacionado, enfim, alguma movimentação e tudo mais. Eles acabaram se movimentando, mas até agora nada confirmado, tá? A gente continua, então, aqui na 15ª Subdivisão Policial. E qualquer novidade, obviamente, que a gente traz aqui no Cidade Alerta na edição de hoje ainda. Wagner. Obrigado, Raul Stanazzo, que segue com a nossa equipe na 15ª ainda, como nós falamos, né, doutora? Nesse caso específico, nenhuma possibilidade foi descartada. A Delegacia de Homicídios já tem imagens de circuito de segurança de casas próximas, está colhendo os depoimentos, tem o exame de necropsia do corpo, que é muito importante esse resultado sendo passado para a investigação, o corpo que acabou de deixar o Instituto Médico Legal. Nenhuma possibilidade, eu repito, descartada. Há essa investigação que possa ser esse companheiro, mas tem um ex-companheiro que pode estar sendo investigado. Enfim, a princípio seria feminicídio, nada confirmado, a polícia precisa dar aí andamento nas diligências. O pior é que esse, doutora, não foi o único caso nas últimas horas. Eu vou chamar a Rafa Schwinka agora para conversar com a gente, inclusive, porque teve uma mulher que foi esfaqueada pelo ex-marido também aqui em Cascavel. Onde foi isso, Rafa? Bem-vinda, boa noite. Oi, Wagner. Boa noite para você, boa noite pessoal de casa. Essa situação aconteceu no bairro Guarujá. Segundo a vítima, a mulher de 35 anos, no sábado, o ex-companheiro dela já teria feito várias ameaças, inclusive utilizando uma faca. No momento, ela estaria apenas com a filha mais nova. E ontem ele teria retornado à residência, começou uma discussão entre os dois, inclusive a filha mais velha, de 17 anos, acabou intervindo na situação, tentando parar ali realmente a confusão, mas a mulher acabou sendo atingida, então, por algumas facadas por esse ex-companheiro que acabou fugindo logo em seguida. Então, por isso, segundo a polícia, ele é considerado, sim, foragido. A mulher foi encaminhada para a UPA da Tancredo Neves. Segundo os socorristas, as perfurações foram superficiais. Mas esse caso mostra realmente mais uma situação aí que poderia ter terminado até de uma maneira mais trágica. Porque no sábado esse homem já teria realizado algumas ameaças, ou seja, não foi uma situação que aconteceu de uma hora para outra, e ontem ele acabou retornando até a residência. Por isso que sempre a gente comenta que na primeira atitude, para que as mulheres realmente procurem assistência, procurem a delegacia, façam o boletim de ocorrência e, se for necessário, aí também solicite a medida protetiva, né? Porque realmente se fez uma vez, é claro que pode fazer outra. E como eu disse, só não terminou numa situação pior ali, porque as pessoas acabaram intervindo nessa confusão, viu, Wagner? Obrigado, Rafa, pela participação também conosco. Enfim, doutora, são situações que preocupam. A gente vai deixando os contatos, inclusive, para o pessoal que quer fazer a sua denúncia e que precisa denunciar. Você, mulher que vive numa situação de violência, o pessoal que conhece, quando eu estou falando o pessoal de fora, esse discurso de que em briga de marido e mulher não se mete colher, eu não sei quem foi o machista que propagou esse discurso, se mete colher sim, fazendo o quê? A denúncia, porque às vezes a vítima, ela nem percebe que ela é vítima, né, doutora? Aqui a gente fala de dois casos, um do corpo dessa jovem, investigação que está acontecendo, esse outro episódio onde a mulher sobreviveu, mas foi uma tentativa de feminicídio, a polícia está tratando
dessa forma, mas às vezes a violência é a violência psicológica, é a violência financeira, não somente a violência física. Então é preciso fazer denúncia a partir dos canais aí para a polícia, denúncia anônima, 190, 156 para a Guarda Municipal, para a Patrulha Maria da Penha. E é importante, a sua fala anterior foi muito importante e relevante, porque esse agressor, esse criminoso, ele vai dando sinais. E um relacionamento não é assinar um termo de posse, né, doutora? Quando acaba o relacionamento, não funciona assim. O homem se sente no direito de ir perseguir a mulher, ou aquele discurso machista de que se ela não fica comigo, ela não fica com mais ninguém, né? É justamente o alerta principal, né? Hoje você está trazendo 2 casos, mas aqui em Cascavel não é nem centenas, são milhares. Nós temos mais de 2.000 medidas protetivas hoje aqui em Cascavel vigentes. Mais de 4.000 processos, mais de 2.000 inquéritos. Então, é uma pandemia, vamos dizer assim. E a importância, sim, da gente meter a colher, como você disse, a gente não pode julgar, a gente tem que, pelo menos, colocar na cabeça no travesseiro e dormir. Eu fiz a minha parte. O que vai dar ali para frente? E lembrar também que, muitas vezes, a mulher, às vezes, está naquela teia, naquela situação, como você disse, não enxerga, ou ela está sendo ameaçada. E, além disso, na maioria dos casos, tem criança lá dentro. E a criança é um inocente. Então, se uma pessoa não está fazendo, né, o que deveria, né, extirpar aquele ciclo de violência dentro da casa, nós como vizinhos, como parentes, como suspeitou, ligue, né? É anônimo, ninguém vai te chamar. Antigamente tinha aquela coisa, mas eu vou, né, vou denunciar e amanhã eu sou chamado e eles estão no maior amor novamente. Não, a denúncia anônima cabe às autoridades investigar e não procurar saber o denunciante, né? Mas a gente, pelo menos, né, temos que, né, dormir tranquilos que fizemos a nossa parte, né? E, infelizmente, são muitos casos hoje em dia. Quem não denuncia e sabe de um crime é conivente com ele, por isso que o assunto é tão sério, né, doutora? Tá chegando mensagem aqui pra gente falando o seguinte: boa noite, Wagner. Sabe o que acontece? A gente denuncia, mas em muitos casos não fazem nada, como aconteceu comigo. É por isso que nós mulheres temos medo de denunciar, porque vamos lá, ficamos por isso mesmo. Eu fiquei até com trauma, medo, não conseguia andar na rua de medo dele ir atrás da gente, me matar, sem contar que não temos segurança alguma. Pode acontecer em algum caso? Pode, né, doutora? Mas a gente insiste, tem uma rede muito bem articulada. Quando a gente fala de uma rede, é para investigação, é para dar proteção, e essa denúncia precisa ser levada a sério por todos os órgãos, para que a gente não tenha casos como os que a gente mostrou aqui, né? E a gente tem que dar uma resposta para essa ouvinte, porque eu escuto muito isso. Nossa, mas eu achei que ninguém tinha feito nada. Infelizmente, nós temos hoje um problema muito sério, de uma demanda muito alta. Uma mulher, realmente, a audiência tem demorado em torno de 3 anos, então, às vezes, ela acha que não está sendo feito nada. Por quê? Porque é uma fila de processos, né, imensos, né, para uma promotora, para uma juíza, os réus presos que têm prioridade. Então, é feito sim, isso eu garanto, porque eu sou a titular exclusiva dessa vara. O problema que nós vivenciamos hoje é a ausência de estrutura. Isso sim tem que ser falado e tem que ser cobrado para quem tem o poder de ampliar, né, essa vara de violência doméstica contra as mulheres, que hoje vive, né, a gente trabalha com o que a gente consegue, mas realmente não é verdade, eu atesto sim o que a senhora disse, mas não é que nada não está sendo feito. É que, infelizmente, a estrutura hoje ela é muito pequena da demanda, mas isso não deve desestimular. Porque quando a gente tem uma notícia de feminicídio, a primeira coisa que a gente fala, a gente vai olhar, será que ela tinha protetiva? E, graças a Deus, a grande maioria das mulheres que têm medidas protetivas não tem chego a casos tão graves assim. Então, às vezes, há uma sensação de que nada está sendo feito, mas as medidas protetivas, elas estão sendo fiscalizadas. A Patrulha Maria da Penha é preciso que comunique. Não é um mero papel. A medida protetiva deixou de ser um mero papel há bastante tempo aqui em Cascavel. E se ligar para a Guarda Municipal, para a patrulha não for atendida, o Ministério Público pode ser acionado, o Poder Judiciário pode ser acionado, porque é a garantia que ela vai ter nessa demora do processo. Então, ela não vai ficar órfã de ficar, mas só daqui 3 anos vão resolver. Infelizmente, a solução do processo tem demorado esse tempo, mas a garantia da segurança das vítimas a gente tem feito, né, dentro da estrutura que a gente tem, da melhor maneira que a gente consegue fazer.
e ir além, discutir a violência contra mulheres não é só no âmbito do judiciário, da segurança pública, da assistência social também, isso vai no âmbito da educação, no seio familiar também, não apenas falando com as nossas meninas, porque jeito de se vestir, nada disso interfere e não dá direito. Nós precisamos discutir, inclusive, com as nossas crianças, com os nossos meninos, na mesa da família, o pessoal que está nos acompanhando, famílias que estão nos acompanhando, não dá mais para tolerar índices altíssimos, números preocupantes. Doutora, obrigado pela participação, tá?